Olá para todos e vamos a mais um estudo. Vamos provar para as testemunhas de Jeová que Jesus é Deus semelhante ao Pai. Será se quando Jesus é chamado de Filho de Deus, isso significa que ele seja inferior ao Pai? As testemunhas de Jeová dizem que Jesus é Deus, mas é um Deus com D minúsculo, criado por Deus, Jeová, um título. Ou seja, um Deus menor. Eles distorcem várias passagens bíblicas para tentar provar que Jesus não é Deus semelhante ao Pai, mas ele é um Deus criado, inferior. Uma delas é quando Jesus é chamado de Filho de Deus, ou quando ele mesmo diz ser Filho de Deus. Então as TJs dizem que um filho não pode ser igual ou maior que o pai. Eu vou provar agora na Bíblia que o termo Filho de Deus se refere que Jesus é igual ao Pai e não menor, como querem as testemunhas de Jeová. Vamos usar duas passagens bíblicas no livro de João, que fica claro e objetivo que quando Jesus se declara Filho de Deus, ele se refere semelhante ao Pai e não inferior. Ele era inferior ao Pai na condição de homem, mas na condição divina, não. Ele era igual. Vamos ler o livro de João, capítulo 5, verso 17 e verso 18. Lá, quando Jesus curou um paralítico no dia de sábado, então os fariseus queriam matá-lo por ter quebrado o sábado. Veja parte do diálogo entre Jesus e os fariseus. Então Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Faz igual ao Pai. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então os fariseus entenderam que quando Jesus se declarou Filho de Deus, quis dizer que era semelhante a ele e podia fazer as mesmas obras que ele fazia. Vamos provar ainda mais, continuando a mesma conversa entre Jesus e os fariseus. João 5, verso 19. Aqui já é o checkmate. Mas Jesus respondendo disse-lhe: Na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer ao Pai. Agora preste atenção e veja bem na sua tela. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Veja, tudo que Deus faz, que Deus Pai faz, o Filho faz igualmente. Por isso os fariseus entenderam que Jesus estava dizendo ser semelhante a Deus e queria matá-lo. Porque ele disse que era semelhante a Deus e não inferior. Se dissesse que era um Deus criado, um Deus inferior, os fariseus não iam querer matar Jesus, porque eles se julgavam um Deus inferior, um Deus criado. Então aqui ficou claro que Jesus declarou Filho de Deus no sentido de ser igual a ele, ter a mesma natureza divina. E os fariseus entenderam isso. Agora vamos ver a outra prova que Jesus é Filho de Deus semelhante ao Pai. João 10, verso 28 ao 30. Veja na sua tela, vamos lendo, analisando e compreendendo, porque o texto é de fácil compreensão. Veja o que Jesus disse, veja aí. Eu e meu Pai somos um. Veja bem, somos um. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Respondeu Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Veja que Jesus chamou Deus de Pai. E depois ele disse: Eu e o Pai somos um. Então eles entenderam que Jesus se fez semelhante a Deus,
se fez Deus e semelhante ao Pai. Eles entenderam isso. Somente as testemunhas de Jeová, que seguem Charles Russell e o corpo governante, não conseguem compreender uma coisa tão fácil, uma coisa literal. É literalmente. O fato de Jesus ser chamado Filho de Deus não significa ser inferior, pois ele foi chamado de Filho de Maria, e nem por isso ele foi inferior a Maria. Pelo menos quando criança, na condição humana, ele foi inferior. Mas na condição divina, na condição de Deus, ele sempre foi superior. Jesus era Deus, era homem. Quando ele dizia ser Filho de Deus, ele dizia na condição divina. Sendo assim, ele era semelhante a Deus. Jesus foi chamado de Filho de Maria, filho biológico de Maria. Jesus foi chamado de Filho de Deus, que identifica com a natureza divina. Jesus foi chamado de Filho de Davi, significa ser da linhagem de Davi. Jesus foi chamado de Filho do Homem, isso o identifica com a natureza humana. O homem também é chamado de Filho de Deus. Todo aquele que serve a Deus é filho de Deus. João disse, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem vive no pecado é servo do diabo, porque ele se identifica com o diabo. O diabo peca, o diabo é o pai do pecado. Então quem peca se identifica com o diabo. João ali, ele deu um exemplo. Quem não ama seu irmão é filho do diabo, porque o diabo não ama e a pessoa se identifica com o diabo, por isso é filho do diabo. Filho de Deus para o ser humano significa identificação de natureza. Quem ama é filho de Deus, porque Deus é amor. O amor é a essência do caráter de Deus. Quem ama se identifica com Deus, por isso é chamado filho de Deus. Todo ser humano é uma criatura de Deus, inclusive o diabo. Jesus era filho de Deus na condição humana e filho de Deus na condição divina. E esses textos de João que foi lido se referiu a filho de Deus na condição divina. Os anjos são filhos de Deus inferior a Cristo. Filhos de Deus na condição de identificação de natureza, porque são criaturas criadas por Deus, igual ao diabo. O diabo é uma criatura. Os anjos são criatura, nós somos criaturas. Veja em Jó capítulo 1, verso 6, lá diz que os filhos de Deus se apresentaram a Deus e veio também Satanás. Veja que Satanás não foi chamado de filho de Deus, porque ele não se identifica com Deus. Ele foi criado por Deus semelhante aos anjos. Então Jesus é filho de Deus diferente do ser humano. Jesus, antes de ir para o céu, ele disse, eu vou para o meu Pai e Pai de vocês. E ele não disse filho de Deus como vocês são. Ele disse meu Pai e Pai de vocês. Meu Deus e Deus de vocês. Meu Pai e Pai de vocês. Ele é diferenciado. Ele é filho de Deus diferenciado do ser humano, porque ele é o único filho de Deus que se declarou filho de Deus semelhante ao Pai. Nós somos filhos de Deus, mas não somos semelhante ao Pai. Somos filhos de Deus somente na condição humana, na identificação de natureza. João disse, vedes quão grande caridade nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, filho de Deus, na condição humana, é só quem faz a vontade de Deus. Quem vive no pecado é filho do diabo, porque ele se identifica com o diabo. É tudo literal. É fácil compreender. Mas as testemunhas de Jeová, elas são cegas, porque seguem o corpo governante. Se seguissem a Bíblia, se interpretassem a Bíblia na ótica da Bíblia, não haveria confusão. Então serve de alerta. Esse vídeo aqui não é para atacar ninguém, é para você que está sendo enganado, né, para abrir o olho e ver que está sendo enganado e seguir a verdade. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, dê um joinha. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.